Fala pessoal, tá no ar mais um Estação Mercado, o seu programa sobre carreiras, tendências e inovações que movimentam o mundo do trabalho. Olha, no programa de hoje a gente vai conhecer uma profissão responsável por prevenir, diagnosticar e tratar doenças e lesões nos pés, a podologia. Você vai descobrir como é a formação na área, os desafios no dia a dia e os diferentes campos de atuação desses profissionais. Da podologia geral à infantil, geriátrica, desportiva e também os cuidados especiais com pacientes que têm algum fator de risco, como as pessoas com diabetes. Pois é, a podologia é uma especialidade que vai muito além da estética. No quadro Mercado na Prática de hoje, a repórter Luísa Minas foi conhecer de perto o universo da podologia. Ela viu na prática como é o trabalho dessa profissão, que une cuidado, prevenção e saúde para garantir o bem-estar dos pés. Primeira coisa que a gente precisa é dos EPIs, Então a gente precisa primeiro colocar a máscara, a touquinha e a luva. E aí no procedimento pro cliente, a gente vai precisar também do material esterilizadinho, que tá aqui, vai ser água, álcool para poder estar higienizando, os emolientes, vou precisar também de óleos, então esses são o que eu vou usar nele. Se acomode aí, porque o Estação Mercado está no ar. Na TV Câmara, a gente se preocupa em levar informação para todo mundo. E isso inclui também a comunidade surda. Esse trabalho, gente, de acessibilidade acontece graças à atuação dos nossos intérpretes de Libras, que estão sempre presentes conosco. Hoje, quem me acompanha na apresentação é ela, Tamires Caetano. Olá, Tamires, muito obrigado pela sua participação sempre aqui com a gente, pelo seu trabalho, e por contribuir com uma comunicação mais inclusiva para todos. E para falar sobre uma profissão que cuida diretamente, pessoal, da saúde e do bem-estar, dos pés, a gente recebe aqui no Estação Mercado a Cláudia Funada, técnica em podologia e professora. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Estação Mercado. Muito obrigado, pela sua participação. Obrigada a vocês. Legal. Cláudia, para começar, o que exatamente faz um podólogo? Em quais situações as pessoas procuram esse profissional, Cláudia? A parte da podologia em si, ela é muito ampla. Ela ajuda a gente a muitas coisas. Ela pode ajudar desde a parte de auxílio das mães, quando as mães estão esperando os bebês, assim que eles nascem, nos primeiros meses de vida, a parte das crianças, quando vão crescendo. Depois, a parte dos jovens, aí entra a parte esportiva, as meninas aos balés, os meninos no futebol. Depois temos os adultos, que daí são os adultos que usam sapatos especiais, os de bicos de ferro ou os coturnos e tudo mais. Depois, de mais idade, temos os idosos e os que têm as partes das comorbidades, como os diabéticos e pessoas que tenham problemas renais e tudo mais. Então, a gente vai ajudando nisso tudo. Como cuidar dos pés, Sim. Na parte da saúde mesmo. Muito importante, Cláudia. A gente vê falar, existe uma diferença, eu quero perguntar para você, podólogo, podologista. Existe a diferença entre esses dois nomes? Existe sim. O podólogo, ele é um técnico em podologia. Pelo MEC, ele tem que ter no mínimo 1.200 horas de aula, para ser considerado um técnico. E o podologista, ele é do nível superior. O tecnólogo em podologia, ele tem que ter, além do inicial, que teria que ser de preferência um podólogo, ele teria que ter mais 1.600 horas de aula. E o bacharel, que tem acima de 2.700 horas. Certo. Então, vamos entrar nessa questão de formação, Cláudia.
Quem pode ser podólogo? Quem pode trabalhar? Existe faculdade, curso técnico? Como é que é para quem está assistindo a gente e acompanhar essa situação, né? Eu quero ser podólogo, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Primeiro, ter acima de 18 anos. Segundo, tem que ter o segundo grau completo, Sim. né? E procurar uma escola realmente que tenha inscrição no MEC, que tenha toda a parte de liberação do MEC. Porque existe muito, hoje em dia, cursos que são assim, cursos de 40 horas, 30 horas. Esses cursos para formação de podólogo não existe. Ele é um curso realmente regulamentado pelo MEC. Então, tem toda uma parte essencial disso. Né? Ô, Cláudia, em relação ao curso, né, ele tem foco mais teórico ou prático, né? Que tipo de conteúdo o aluno aprende nessas aulas? No curso técnico, aprende-se de uma forma bem ampla. Ele começa desde da matemática, o português, depois ele passa para sociologia, direito, depois, mais tarde, aí a gente vai entrando. Tem a parte de anatomia, patologias, a parte de biomecânica, e depois vai-se para o curso, para a parte prática. Na parte prática, normalmente, são que eu ministrava as aulas, nós dávamos em torno de 697 horas aula. Eram 6 meses de aulas técnicas. E isso daí foi há algum tempo. Depois, para o tecnólogo, ele já usa uma outra parte, ele usa aparelhos que normalmente a gente não vê muito no técnico sendo assim ensinado. Você vai usar o laser, né? Você vai usar o eletrocautério, você vai usar outros tipos de aparelhos que normalmente se é passado mais para o tecnólogo. E o curso superior, ele engloba tudo de novo, desde o início até o final. A gente percebe que é um curso bem amplo, né? E você falou que existem no mercado aí cursos rápidos pela internet e é um risco. A pessoa não deve entrar nessa fria, né? Não deve entrar. Infelizmente, as pessoas são, de certa forma, levadas a achar que é um curso que ela vai poder ter essa liberação e não vai poder ter. Com certeza, viu, Cláudia? Olha, o papo tá ótimo por aqui, viu? A gente faz uma pausa rápida aqui no Estação Mercado. Na volta, você vai conferir a repórter Luísa Minas em mais um episódio do Mercado na Prática. Não saia daí. A repórter Luísa Minas colocou a mão na massa, ou melhor, nos pés, para descobrir de perto como é o dia a dia de quem trabalha com podologia. Então, agora você pode ir colocando aqui, ó, o algodãozinho para cobrir toda essa parte das unhas e a parte dos calinhos assim ao mesmo tempo. O intuito aqui é só cobrir. Por quê? Porque isso aqui vai fazer a emoliência, tá? Então, você vai pegar a aguinha, eu vou fazer aqui e você repete comigo, tá? Ó, você vai colocar tudo para molhar, deixar molhadinho. Porque quando a gente faz esse processo aqui, ele vai deixar tudo molinho e vai facilitar na hora que a gente fizer o fresamento dele, tá bom? Fica com a gente, que o Estação Mercado volta já. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje estamos falando da profissão podólogo. De acordo com dados do Conselho Regional dos Profissionais de Estética e Podologia, o Brasil tem mais de 80 mil profissionais atuando na área, gente. E a procura pelo serviço cresce a cada ano, principalmente por questões relacionadas à saúde, conforto e qualidade de vida. O setor também tem se destacado no mercado de trabalho com a expansão, né, de clínicas e espaços de beleza especializados, além da atuação
em parceria com profissionais da saúde, como dermatologistas e ortopedistas. A gente está falando disso, né, Cláudia? A Cláudia continua aqui com a gente, dessa parceria com a área da saúde, né? Muitas pessoas encaminham para você, doutores, também fisioterapeutas, pacientes, uma situação que precisa da podologia. Existe essa parceria, né? Existe uma parceria boa com a gente, principalmente na parte de ortopedia. Problemas que nós detectamos na hora e que normalmente a gente já aconselha os pais ou as pessoas mesmo a encaminhar para esses profissionais. Tanto o fisioterapeuta, que geralmente é a parte de palmilhas, né, as correções, depois problemas de má formação óssea ou não, postura, e a parte de dermatológica mesmo. Ah, bacana. E olha só, gente, muitas pessoas pensam, né, que o trabalho de podólogo resume a cuidar de unhas ou fazer procedimentos estéticos, mas a profissão vai muito além. Esse profissional avalia, trata e previne diversas condições que afetam os pés, além de contribuir para a saúde e o conforto, né, a qualidade de vida das pessoas. A repórter Luísa Minas colocou a mão na massa, ou melhor, mão nos pés, e acompanhou de perto como é a rotina de quem trabalha nessa área. Vamos conferir. Oi, Rafa, tudo bem? Bom, o programa de hoje, tá falando de uma profissão muito importante que tem crescendo aí conforme os anos. E hoje eu já tô aqui num ambiente porque eu vou tentar colocar a mão na massa, assim. E claro que eu vou contar com a ajuda de uma profissional que já trabalha bastante tempo com isso. Tudo bem, Elisângela? Para começar, quero que você me conte um pouquinho como é que surgiu esse interesse pela área, como é que você começou e há quanto tempo você tá aqui no espaço? Aqui eu tô há 1 ano e meio nesse espaço. A podologia eu comecei depois que eu comecei a fazer unha, que eu achei legal, mas primeiro de tudo eu era mecânica em máquina injetora. Aí de mecânica eu comecei a fazer a parte de pé e mão, né, de manicure, mas foi assim 1 ano e depois eu já fui para podologia. Aí, desde então, nesses 8 anos, eu tô na podologia. Olha só. E assim, a gente tá falando de uma área que tem várias vertentes, né? Mas hoje aqui, o que você vai me ensinar, assim, o que a gente vai mostrar pro pessoal de casa, como que é a rotina, né? Porque a ideia é essa, a gente entender um pouquinho da rotina de quem trabalha com isso. Então, hoje a gente vai fazer o procedimento de podoprofilaxia. Tem várias coisas, tem espícula, tem várias coisas, mas a parte da podoprofilaxia, ela engloba praticamente tudo dentro da podologia. Então, show de bola, vamos colocar aqui as coisas, né, organizar os equipamentos aqui necessários, vocês vão acompanhar aí com a gente. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente já está aqui mais ou menos pronta para chamar o paciente para entrar. Só que antes, a Elisângela vai explicar pra gente um pouquinho dos produtos que você usa, né, para esse momento. Então, mostra pra gente o que tem aqui na bancada dela. Ó, primeira coisa que a gente precisa é dos EPIs, né? Então, a gente precisa primeiro colocar a máscara, a touquinha e a luva. E aí, no procedimento pro cliente, a gente vai precisar também do material esterilizadinho, que tá aqui, ó. A gente vai precisar para poder fazer o procedimento. E o que eu vou usar nele vai ser água, álcool para poder estar higienizando, os emolientes, vou precisar também de óleos. Então, esses são o que eu vou usar nele. Show de bola! Então agora a gente já vai chamar o paciente aqui e aí ela já vai explicar um pouquinho do procedimento, né, que ela disse que a gente vai fazer aqui, e eu vou estar aqui mais para auxiliar, vou ser uma ajudante sua hoje, viu? Bora lá! Elisângela, o paciente já está aqui, mas antes você me contou que tem uma etapa importante, né, que é antes do procedimento. Explica pra gente o que é essa ficha aqui. Isso aqui é uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese é onde tudo que ele vai me falar vai ficar dentro dessa ficha aqui, pra gente poder ter uma comunicação. Pra ter o controle também, né, de evolução, né, do paciente. Então agora que a gente já sabe, né, o caso do Mauro, que é o paciente aqui que a gente tá recebendo, a gente vai começar o procedimento então. Isso.
Então, agora você pode ir colocando aqui, ó, o algodãozinho para cobrir toda essa parte das unhas e a parte dos calinhos assim ao mesmo tempo. O intuito aqui é só cobrir. Por quê? Porque isso aqui vai fazer a emoliência, tá? Então, você vai pegar a aguinha, eu vou fazer aqui e você repete comigo, tá? Ó, você vai colocar tudo para molhar, deixar molhadinho. Porque quando a gente faz esse processo aqui, ele vai deixar tudo molinho e vai facilitar na hora que a gente fizer o fresamento dele, tá bom? Aí agora a gente vai colocar esse insufilme. Para que serve esse insufilme? Também para fazer a parte da emoliência, tá? Vai colocar dessa forma, tá? 3. E aqui eu faço assim. Bom, Elisângela, antes da gente ir para o próximo passo aqui do procedimento, eu queria saber o que você mais recebe aqui de queixa de paciente. Eu já tenho um palpite que eu acho que é a famosa unha encravada. E aí, como que você faz para resolver, assim, existe alguma técnica específica? Então, o que mais vem para mim é a unha encravada, né? Principalmente aquelas que vêm com a carne esponjosa, que a gente chama de granuloma, né? E as pessoas me procuram bastante porque elas dizem que na hora que eu faço não dói tanto. E eu não uso nenhum tipo de anestésico. Anestesia só quem pode usar são médicos e anestésicos tópicos nós, podólogos, podemos usar. Porém, eu não uso, porque eu acredito que o fato do jeito como eu faço não causa tanta dor. E assim, o pessoal de casa tem o costume de achar que às vezes é tudo a mesma coisa, né? A pessoa que trabalha com podologia também pode ir para esse lado de beleza, de pedicure, e existe uma diferença. Explica pra gente então essa diferença entre um pedicure e um profissional de podologia. O profissional de podologia, ele cuida da saúde dos pés, principalmente em pessoas diabéticas. Já o pedicure, ele cuida do embelezamento das unhas. Então, existe essa diferença. Vamos continuar aqui com o processo que a gente estava fazendo. Qual que é o próximo passo? Agora, o próximo passo é a gente fazer a parte do fresamento das unhas. Já deu uma boa emoliência aqui. A gente vai pegar esse aparelhinho aqui, que a gente chama de micromotor. E a gente vai colocar uma fresa aqui. A função disso aqui é para empurrar a cutícula para afastar da unha, para facilitar na hora que a gente for fazer a remoção dela, tá? Bom, pessoal, a gente está aqui fazendo o procedimento ainda no paciente, mas eu já vou me despedindo de vocês, porque como a própria Elisângela explicou pra gente um pouquinho, são procedimentos um pouco demorados, né? Exige bastante atenção. Então, Elisângela, primeiro queria agradecer você por receber a gente aqui no seu espaço, mostrar um pouquinho das técnicas, de como é esse universo. E é isso, obrigada. Imagina, eu que agradeço também. Então agora a gente vai terminar aqui, vocês vão ficar com as imagens aí de todo o resto do tratamento aqui. Tchau, tchau, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Luísa, obrigado pela sua participação em mais um Mercado na Prática, muito bom, né? A gente vê a Luísa praticando ali a profissão de podólogo e realmente, né, a gente vê que vem crescendo. Ô, Cláudia, eu queria saber de você, quais são as habilidades que precisa, né, para um bom podólogo desenvolver o seu trabalho? Ele precisa ter sempre, né, uma motivação de estar sempre estudando. Isso sempre ele tem que estar à frente dessa parte. Ele precisa desenvolver a parte manual, mas precisa ter o conhecimento também, que sempre coisas novas vão aparecendo, né? Então sempre tem que estar atualizado. É muito interessante isso, se atualizar sempre, né? Está se reinventando de acordo com o mercado vai crescendo. Sim. Eu quero saber como está o mercado para quem se forma em podologia hoje. Bom, o mercado para podologia, ele é amplo e está crescendo, realmente está crescendo. Graças ao bom Deus, a gente vê que as pessoas deixaram de ter o receio, o medo e o preconceito de procurar um podólogo. Antigamente, era só mais as pessoas que tinham alguma comorbidade que procuravam o podólogo. Hoje em dia, não. Se faz a preventiva. Então, são pessoas que vão sabendo que
para evitar que tenham problemas. As tão temidas unhas encravadas, né? E alguns outros problemas, como os calinhos, que perturbam muito a cabeça da gente. E dói mal encravado, hein, Cláudia? Nossa, como? Muito. Ô, Cláudia, é mais comum o profissional atuar como autônomo ou tem espaço também para carteira assinada? Não, a maior parte é autônomo. A carteira assinada é muito difícil. Hoje em dia existe algumas pessoas que têm essa possibilidade, mas no norte do nosso país. Aqui na parte mais sul, sudeste, mesmo centro-oeste, é difícil. Mais para o norte, tem a parte de eu conseguir ver até concurso público. Para nós aqui para baixo, não. Normalmente, o profissional é liberal. Monta sua clínica ali, seu espaço e atende todo mundo. Sim. E o espaço vem crescendo, né? As pessoas estão se encorajando, porque essas empresas também, a clínica, além, você é a dona, por exemplo, e contrata mais alguém para estar te ajudando também, né? Pode ser também. Existe essa possibilidade de porque assim, vai crescendo a um ponto em que você é necessário ter mais alguém para te ajudar. Então, mais um e assim a gente vai crescendo. Cláudia, tá muito bacana bater esse papo com você. A gente faz aqui a última pausa no Estação Mercado, mas não saia daí, porque no próximo bloco, pessoal, a gente vai falar sobre como está o mercado de trabalho e o futuro da profissão. Até já! Estamos de volta com Estação Mercado. A profissão de podólogo, gente, também tem evoluído muito nos últimos anos, né? Com o avanço das tecnologias e o aumento da procura por cuidados especializados. E para falar um pouco mais sobre esse novo cenário, as oportunidades e os desafios, a gente continua aqui o papo com a nossa convidada, a Cláudia Funada, podóloga. Cláudia, estamos aqui no último bloco. O papo está muito bacana, né? Quem quer ser podólogo vai se inspirar aqui no programa de hoje. Eu quero saber de você, o que mais mudou na podologia desde que você começou a atuar com a tecnologia, o mercado? Olha, na tecnologia, desde que eu comecei até agora, inovações tecnológicas mesmo. O uso de laser, que é uma coisa inovada, o uso de ozônio, que daí é a ozonioterapia para partes de tratamentos das unhas encravadas e tudo mais. E isso daí vem ajudando muito, esclarecendo essa parte, a parte de palmilhas, vem também crescendo bastante essa parte. E isso daí vem ajudando muito as pessoas, porque nós vamos descobrindo coisas e tentando ajudar sempre as pessoas nessa parte, né? Cláudia, o mercado de trabalho, ele vem crescendo na área da podologia? Vem a pessoa que está pensando em se formar, entrar nessa área, tem espaço? Tem espaço. O ideal seria que todos passassem para a podologia. Não só as pessoas que têm alguma comorbidade, que têm algum problema de saúde. Como eu falei do início, você ajuda desde as mamães que estão esperando os bebês ainda, né, na parte nutricional, na parte de esclarecimento, até o idoso. Então, é muita gente e precisaria cuidar desse muita gente. Muita gente. Infelizmente, muitos casos de diabetes crescendo também, Sim, né? Infelizmente, essa parte de diabéticos, problemas renais, pessoas com problemas respiratórios, acaba dando algum problema na saúde em si e dificultando. O diabético é o que mais sofre, porque eles são afetados pela parte da não sensibilidade, da perda da sensibilidade dos pés e das extremidades. E isso daí, eles, assim, às vezes se machucam e não prestam atenção. Se passar todo mês ao podólogo, ele vai ter alguém que vai estar olhando devagarzinho. Olha, aqui tem um machucadinho. Você poderia dar uma procurada no dermatologista? Ah, mas não, corre, vai lá, dá uma olhadinha. Às vezes
evita-se uma amputação por causa disso. Com certeza, né? Muito importante. Cláudia, qual a expectativa inicial de salário? Né? A pessoa abriu o espaço de podologia, em média, assim, quanto ela consegue faturar? Você tem essa noção? Olha, isso daí é muito complicado. Bom, primeiro, o que a gente tinha e ainda tem bastante são pessoas que são da área da estética, da beleza, né? Que são as manicures, e que vão para a área da podologia. Então, elas fazem o curso de podologia e começam a desenvolver essa parte. Elas vão indo até elas chegarem a um ponto que ela fala, não dá para fazer as duas coisas junto. Tem que ser ou um ou outro. Se for para a área da podologia, com o passar do tempo, elas vão divulgando o trabalho. Isso daí, no início, pode-se dizer assim que consegue se retirar assim, no trabalho, em torno de 2, 3 mil reais. Não é pouco. Não é dá pouco. Mais é um salário bom, né? É um salário bom, dá para fazer. Mas chega-se a alguns podólogos a um valor bem mais alto. Vai pegando nome, fama, Sim, né? Vai pegando nome. Depende fama da dedicação, né, sim, Cláudia? Sim, é bem isso. Ô, Cláudia, para quem está assistindo a gente agora aqui e fala, olha, adorei, quero entrar nessa profissão, gostei o que a Cláudia está falando junto com o Rafael. Fala para o pessoal que está em casa, né, que dicas você dá, conselhos você dá para a pessoa ingressar nessa profissão. Bom, a primeira coisa, tenha vontade, né, de ser realmente um podólogo. Tenha vontade de cuidar das pessoas. Tenha vontade de olhar para as pessoas e poder ajudar. Você vai ser, queira ou não, um meio psicólogo. Vai ouvir muita coisa e ali você vai desenvolver uma amizade muito grande com as pessoas. E com isso, é uma satisfação muito grande quando você vê curar as pessoas que antes não conseguiam colocar os sapatos nos pés. Você conversa com um, ajuda o outro, e isso você vai ao longo desse tempo. É assim, tenha vontade de estudar, comece a estudar e faça um bom trabalho. Com certeza, deve ser bem satisfatório. Cláudia, eu quero muito agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado, Prazer. viu? Eu que agradeço muito. Valeu. Olha só, gente, para você que nos acompanhou, ficou com a gente até agora, valeu demais pela sua companhia. Se perdeu alguma parte ou quiser rever o nosso episódio, é só correr lá no youtube.com/tvcâmarasjc. E já aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, @tvcâmarasjc, para ficar por dentro de tudo, né, que rola por aqui. O Estação Mercado de hoje fica por aqui, mas na próxima edição tem mais histórias, mais profissões e aquele bate-papo leve e inspirador, como sempre. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo Estação Mercado. Tchau!